Hoje você tem vários tipos de bot. A gente mesmo usa automação dentro das mídias sociais, por exemplo, para nos ajudar a entregar mais o nosso conteúdo, né? Como é que o vendedor ele pode se destacar? Porque eu recebo muito essa pergunta, então quer dizer que a profissão de vendas vai acabar, né? Eu acho que é um assunto para a gente falar agora. E quando a gente fala de inteligência artificial, será que não estamos desumanizando o atendimento, tirando o protagonismo do vendedor e levando esse protagonismo para um local onde pouco se fala de humanidade e muito se fala de inteligência artificial de máquina? Cara, é assim, eu acredito que o papel do vendedor nunca vai morrer. Eu sou dessa defensora, né? Eu acho que, cara, a função e o objetivo do vendedor, ela é muito bem desenhada, né? Uhum. E o vendedor é o motor da empresa, né? É eles que correm atrás do negócio, que também fazem as coisas acontecer. Claro que tem todo o time de suporte por trás da empresa, mas ainda assim pro carro funcionar precisa do motor, e os vendedores, né, são os motores, né, Sim. que puxam o negócio. Então, eu acho que, assim, é importante deixar claro, né, e a gente pensar sobre isso, que a inteligência artificial e tudo que vem com ela, vem para facilitar a vida do vendedor. Para que a gente chegue no ponto que o Rica falou ali, né? Para que esse vendedor utilize mais o tempo social e até estratégico dele fazendo negócios e fazendo negócios com qualidade, cuidando da experiência do cliente, né? Aham. E essa parte artificial vem para quê? Para burocracia, para coisas que ele não precisa demandar energia e muito fosfato para realizar, né? Cara, eu vou me dedicar às coisas estratégicas, eu vou trazer negócio para a empresa, eu vou fazer a gestão da minha carteira, né, a fundo. Então, eu vejo que a inteligência artificial vem para somar, ela vem para ser par do vendedor, vem para ser aliada do vendedor. E porque o papel dele é muito bem definido. É ele que tem que correr atrás do negócio para acontecer. E sempre vai ser assim, né? Não vejo que isso vai morrer. Eu acho que não vai morrer, eu concordo com você. Só que ele vai ser transformado, sabe? É, eu venho de uma escola de vendas em que eu aprendi muito sobre vendas quando eu tinha 8 9 10 anos de idade, visitando empresas com o meu avô. Meu avô era representante comercial, ele vendia máquinas de costura, então ele visitava muitas confecções, principalmente no interior de São Paulo, né? Ele fazia a rota ali de Piracicaba, Rio Claro, enfim. E assim, eu vi o meu avô ao longo dos anos tendo cada vez mais dificuldade de conseguir fazer uma venda do jeito que ele fazia, porque a internet começou a surgir. Então, quando ele levava uma proposta de uma máquina, o cara falou assim: tá, mas eu tô vindo aqui num site novo aqui, chama Mercado Livre, né? Pô, esse que você tá me vendendo por 1.000 aqui tem por 750. Então, o meu avô, ele acabou se aposentando por conta da idade e tudo mais. Hoje tem uma vida super confortável por causa de vendas. Mas eu percebi que isso foi mudando ao longo do tempo. Então, eu não acho que a profissão vai morrer. Mas aquele vendedor que não desenvolve o cliente, que não trabalha para ajudar o cliente a ter sucesso, que é puramente uma relação comercial, esses três tipos, ele vai ter muita dificuldade de sobreviver. Porque a partir do momento que eu não sou mais o cara que o Rica liga para pegar o boleto, ele resolve isso pela internet, eu posso imaginar que eu tô perdendo o poder de relacionamento com o Rica, entende? Uhum. Ao invés de eu pensar por esse lado, né, e aí esse lado vai me levar para um pensamento de escassez, ele deve estar comprando com outro, ele deve estar... Não, ao invés de eu ir para esse lado, eu tenho que... Legal, ainda bem que ele tá fazendo isso. O que eu posso fazer agora com ele para ele comprar mais de mim? O que eu posso fazer com ele para ele vender mais do meu produto? Entende? Sim. O vendedor ele vai ter que mudar muito a forma como ele faz gestão de carteira, ele conduz esse relacionamento comercial. Porque isso eu acho que dificilmente a máquina vai conseguir fazer. Entende? Eu já. Cara, o último treinamento que a gente deu no Paraná, eu tava conversando com um vendedor na hora do almoço, e ele virou pra mim e falou assim: cara, quando acaba o nosso produto, ele trabalha no mercado agro e ele atende pecuaristas, basicamente, né? E aí, quando acaba, o produtor me liga, e às vezes é sábado à tarde, né? Eu vou na empresa, ponho o produto dentro do carro, eu rodo 150 quilômetros, entrego o produto, tomo uma cerveja com ele e volto. Eu falei: caramba, cara,
sensacional isso, né? Se você parar pra pensar num sábado à tarde, 150 pra ir, 150 pra voltar. E eu falei assim, qual é o volume do pedido? Eu falei assim, cara, eu tiro esse pedido que eu tô te falando, foi 7 mil reais. Eu falei, puta, cara, é um volume pequeno no ponto de vista de valor e de comissão até e tal. Mas o cara fez isso, né? Ele fez isso. Aí eu te pergunto, será que a máquina vai fazer isso? Entendeu? E esse cara, se um concorrente dele for lá na fazenda bater na porta, você acha que esse cara vai dar ouvidos? Ele pode até dar ouvidos, mas dificilmente ele sai. Vocês concordam comigo? Com certeza, eu acho que... Primeiro é uma questão de... A construção de um relacionamento ela é uma coisa muito importante, assim, né? Sim. A gente confia na máquina como confia, né? Em pessoas que a gente conhece. Aham. Eu, particularmente, ainda tenho confiança muito maior nas pessoas com quem eu me relaciono. Sim. E a sim. tecnologia, a gente tem que olhar com a tecnologia como um potencializador. Ele permite que o vendedor faça mais, né? Uhum. Então, eu posso... se eu tinha uma capacidade de relacionamento com X clientes, talvez com tecnologia eu possa ter X vezes 2, X vezes 3. Uhum. Porque a tecnologia está trazendo isso para mim. E quando a gente fala do ser humano, né? Acho que isso é uma coisa muito legal. É a máquina mais avançada e mais criativa, né? Inteligente que a gente tem até agora. Uhum. Né? E o computador ele não vai chegar nesse nível, né? De criatividade e de construção de relacionamento do jeito que a gente tem e principalmente os times comerciais têm. Então a gente usa a tecnologia para potencializar. O cara confia no vendedor. Quantas pessoas que às vezes até mudam de empresa e o cliente Sim. muda junto? É muito frequente, na verdade. É muito frequente. Então a nossa visão em relação à tecnologia é potencializar o ser humano. Potencializar que ele possa fazer mais com... Se porventura o que você faz no teu dia a dia é robotizado, é repetitivo, no sentido de, cara, é sempre, ó, faço aqui, 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 aqui. O que vai acontecer? Você já é um robô e não sabe. Exatamente. Entendeu? Então, alguém já menosprezou a tua capacidade humana, né? Ao ter alguém dentro da tua empresa que está fazendo isso ali. Então, a gente tem que usar a tecnologia para reavivar isso. Falar, cara, você é um ser criativo, você é um ser pensante, a gente pode resolver uma pá de coisa junto, a gente tem toda essa carteira de cliente aqui para trabalhar. Vamos deixar o repetitivo para a gente resolver com tecnologia e com software e vamos resgatar essa humanidade ali que ela já estava, de certa forma, esquecida, né? Então, as próprias empresas, elas tendem a contratar pessoas e, às vezes, usarem em algumas posições, em alguns momentos, de uma forma... Robótica. Robotizada, exatamente. E quando a gente fala de robô, a gente vem aquele exemplo clássico, né? Uhum. Tinha que botar uma caixa do chão em cima de uma esteira, alguém foi lá e botou um braço que pegava essa caixa e colocava em cima da esteira. Mas a gente esquece que dentro da área administrativa, dentro da área comercial, existem muitas coisas que a gente faz que são parecidas com essa, né? Alguém atende o telefone, acessa o site do banco, pega a segunda via de boleto e envia. Tocou o telefone de novo, acessa o site do banco, pega a segunda via do boleto e envia. Então isso a gente pode usar a tecnologia para potencializar, né? Agora todo o relacionamento, uma análise de crédito, né? Quando realmente você precisa entender ali, conversar com o teu comercial, né? Para entender como é que está a situação desse cliente, né? O teu cliente vai passar por dificuldades, né? Quando a gente pode ter um financeiro empático. Se ele tiver menos tempo acessando o site do banco, pegando a segunda via do boleto e enviando, e podendo pensar de uma maneira mais estratégica, usando ali o potencial cognitivo dele, todo mundo ganha. Então essa é a ideia mesmo, é a tecnologia potencializar. E aí a gente tá falando de novo de experiência do cliente, né? E eu acho que pegando um gancho no que o Rica tá falando, eu acho que a pandemia veio mostrar muito isso, né? Atividades repetitivas e robóticas foram resolvidas ou começaram a ser resolvidas, mas por outro lado, a gente tá falando em automação, mas a gente estava sentindo carência de contato, né? A gente estava, assim, principalmente a área comercial. Cara, como foi difícil ficar esses anos sem visitar um cliente, sem negociar olho no olho, sem ter um relacionamento. Então, fazia uma call, conversava com o cliente online, cara, mas nada ainda superou a presença, né?
Se resolve? Se resolve. Ganha tempo? Ganha tempo. Lógico, mas faltou. Faltou contato, faltou estratégia muitas vezes, faltou aproximação. Quantos clientes que a gente fechou e fecha ainda hoje sem nem ver o rostinho quase da pessoa, né? E então a pandemia veio para mostrar isso, que tem a parte que a gente consegue resolver com automação, inteligência artificial e tudo mais que vem nesse pacote, mas ainda a gente precisa de contato, ainda a gente precisa nutrir aquele relacionamento, cuidar da experiência do cliente, e às vezes isso acontece quando? No presencial, né? Sim, No passar do tempo. A gente tá vivendo isso agora, né, Rica? A gente ficou um tempo também sem visitar cliente, e por conta de pandemia e tudo mais, e agora a gente aos poucos também tá voltando aí a fazer o presencial. E às vezes a gente volta, né, pro Simplifica e fala, cara, a gente notou um monte de coisa que a gente não notou em vídeo, em call, e isso traz, né? Então, eu acho que nada vai superar isso ainda, né? Por mais que venham várias inteligências, o poder humano, a humanização sempre vai existir, ainda mais aqui no Brasil, né, gente? Que a gente é coloroso e gosta disso, né? Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então eu tenho 3 coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast. Um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos. A gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia, o dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o Método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas. Como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor.